aos internautas, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário em que vocês estiverem acedendo a este vídeo. Estamos aqui na redação do Diário de Taubaté, um jornal que custa só R$1 e que vem impresso colorido. E eu quero já começar dizendo que fizemos um hiato, né, desde a última gravação nossa, mas nesse ínterim a Yara fez 2 entrevistas brilhantes com Oswaldo Crisanti, falando de arte, de poesia, de carnaval, dessas coisas que Oswaldo gosta, e outra com o Paulo Scaff. E essa com o Paulo Scaff, para vocês que gostam de política, gostam de economia, é interessante porque ela mostra bastante do perfil dele, né? E isso é uma arte do jornalista, conseguir mostrar bem o quanto que as pessoas não conhecem do entrevistado e que numa entrevista vocês passam a conhecer. E eu evidentemente tinha que fazer esse trabalho hoje porque se trata de um assunto palpitante. Estou aqui do lado com a minha amiga, grande militante da advocacia e das causas ambientais, doutora Paula Guimarães de Souza. Inverti o sobrenome, não? Não, tá certo. Guimarães é que às vezes eu boto. Que é da Comissão do Meio Ambiente da OAB ainda? Ainda é da Comissão do Meio Ambiente da OAB, e que se destaca por querer ser uma advogada não convencional, em vários sentidos. E, enfim, mas que é excelente. Eu achava que nós precisamos de mais pessoas inovando e militando por essas causas no Brasil, em várias frentes, inclusive e principalmente na advocacia. E depois da linha férrea, depois da famosa proposta de transpor a linha férrea, parece que cada vez mais existe uma competição para ver quem consegue formular uma ideia, digamos assim, mais excêntrica, né? Agora tem a transposição do Rio Paraíba, né? Logo, logo estaremos falando, talvez, na transposição do Amazonas para o Mississippi, porque, veja bem, seria uma oportunidade excelente para o Brasil exportar águas do Amazonas aos Estados Unidos. Ai, gente, eu não vou ficar repetindo isso, que vamos que alguém goste da ideia. Enfim, aqui no Vale do Paraíba, que provavelmente, ou que possivelmente poderá ser chamado de deserto do Paraíba em breve, eu estou aqui com a Paula e eu perguntar uma coisa para ela. Tinha um tempo atrás a história de tirar a água do aquífero Guarani. Enterrar nesse projeto ou é mais interessante? O aquífero Guarani, eu não sei se ainda continua como sendo proposta. A gente está discutindo agora, por conta do nosso governo do estado ter ido aos jornais e ter ido ao Rio de Janeiro para pedir isso, mas como quer ele está dizendo que não é uma transposição, né? Ele está dizendo que ele vai fazer uma interligação entre a bacia do Rio Jaguari e a bacia do Rio de Atibainha. Isso, e o Atibainha. Ele quer ligar os dois, quer ligar o Jaguari ao Atibainha para poder levar a água daqui para Cantareira. Então ela vai ser bombeada do Atibainha para Cantareira para abastecer a represa de São Paulo, porque a macrometrópole de São Paulo precisa de água. E aí, o que a gente tem oficialmente é isso, é a conversa dele com o governo do estado, do Rio de Janeiro, porque o Rio Paraíba do Sul já faz uma transposição da ordem de mais de 190 metros cúbicos por segundo para o Rio de Janeiro. E agora, supostamente, ele quer levar de 5 a 15 metros cúbicos por segundo para São Paulo. A montante é jusante, não... A gente vai
vai enfrentar alguns problemas, porque a bacia do Rio Paraíba do Sul vem sofrendo ao longo dos últimos anos sem muito investimento em tratamento de esgoto, quase 70% dos municípios ao longo da bacia do Paraíba do Sul, principalmente aqui na região de São Paulo. Aqui em São Paulo é onde a gente costuma dizer que o Rio Paraíba do Sul tem a sua caixa d'água. É aqui que a gente começa a coletar essa água para, no final dele, lá embaixo, ele ser transposto para o Guandu e abastecer a Baixada Fluminense e a cidade do Rio de Janeiro. Então já existe uma outorga dessa transposição lá embaixo, na altura do Guandu, e essa transposição é complicada você discutir. Para a gente conseguir que tenha água, que sobre esta água para São Paulo, eu preciso diminuir a vazão do Rio de Janeiro. Então, por isso o pedido dele junto ao presidente da República e junto ao Estado do Rio de Janeiro. Mas essa é uma discussão que é um pouco política e que envolve também técnicos e que envolve discussão técnica. O que quer ele, o governo do Estado de São Paulo está dizendo que, na verdade, a gente não vai ter uma outra transposição, vai fazer uma interligação. Então, supostamente, quando São Paulo tiver, a grande metrópole de São Paulo tiver água em sobra, ela vai mandar para nós. E a gente vai mandar para eles. Bom, tecnicamente, quando que São Paulo, existe... quando a grande São Paulo tem sobra de água, desculpe, eu não sobra. Esse é o detalhe, não sobra. Mas é. Diga-se de passagem que assim, o problema da macrometrópole de São Paulo não é falta d'água, é falta de tratamento de água. Isso é verdade. Tá? Porque ela tem lá a represa Billings, que até bem pouco tempo aliás, é um problema dos dois lugares, do São Rio Paulo, e de São Paulo. Na verdade, as duas regiões aí têm os seus probleminhas de água, os seus probleminhas aí de... Na verdade, o que eles têm não é uma falta d'água, eles têm uma falta de tratamento de água, uma falta de melhor utilização do recurso hídrico que eles têm lá. Eles já têm lá. Concomitantemente, a gente não pode dizer que o Vale do Paraíba fez sua lição de casa, porque o Vale do Paraíba também não fez sua lição de casa, a gente também não tem 100% do esgoto tratado no Vale do Paraíba. Igualmente, o Rio de Janeiro. Então, se a gente for falar em abastecimento, se a gente for falar na qualidade dessa água, os três estão um pouco defasados. E aí reside um dos problemas dessa história da transposição. Não dá pra gente falar em ou interligação, ou em transposição, ou em qualquer outra coisa, sem fazer um estudo hidrológico na bacia do Paraíba do Sul. O que é isso? Eu tenho que estudar o quanto é que eu tenho de água na bacia do Rio Paraíba do Sul, como é que estão as condições dessa água, como é que estão as cabeceiras, como é que estão a várzea do rio, como é que está a calha principal do Rio Paraíba. Então você teria que fazer um estudo hidrológico para poder dizer quais são as condições do Rio Paraíba do Sul hoje, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisaria atualizar dados cadastrais. O que acontece? Quem dá outorga pelo uso da água no estado de São Paulo é o DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica. E ele, a empresa, ou a pessoa jurídica, ou o minerador, ou então até o próprio agricultor vai lá e pede, olha, eu preciso de uma autorização para tirar a água do Rio Paraíba do Sul para a minha atividade. A minha atividade mineradora, a minha atividade industrial, e ele vai dizer lá para o DAE quanto de água ele precisa. O que tem acontecido nos últimos 20 anos? O DAE tem dado outorgas para a calha do rio. Existe uma regra que diz que eu não posso tirar mais do que a metade da quantidade de água que está disponível na calha. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu torno aquele pedaço do rio crítico e em situação de criticidade eu suspendo outras outorgas e só permito a outorga para dessedentação dos seres humanos e de animais. E o DAE não tem esses dados atualizados nos últimos 20 anos. Então hoje, se você pedir para o DAE dizer para você quanto de água ele está doando do Rio Paraíba do Sul ou das calhas do entorno e quanto está sobrando, ele vai te dar uma estimativa. Ele não tem isso com certeza. Então não dá para eu trabalhar com estimativas. Possivelmente eu tenho água lá. E se eu não tiver? Pois é, quer dizer, nós podemos chegar a uma situação do seguinte tipo. Praticamente secamos o Paraíba e a Grande São Paulo não fica abastecida. Exatamente. Nós podemos ter o pior de todos os mundos. cenário seria esse.
pior dos mundos pode acontecer. Pode, porque... E essa obra pode custar muito mais do que está previsto inicialmente. Porque, aliás, todas as obras públicas verdade, assim, sempre estouram a previsão inicial. Com certeza. Então, o que a gente tem hoje oficialmente? Hoje, oficialmente, a gente tem estas conversas que a gente está vendo nos jornais. Oficialmente, não existe nenhum projeto da macrometrópole de São Paulo para pegar essa água. O que existe é um estudo que foi realizado durante 10 anos por uma empresa chamada Coprab, e ela fez um estudo que chama Plano Diretor de Aproveitamento de Água para a Macrometrópole São Paulo. Nesse estudo, que levou 10 anos para ser concluído, eles pretendiam dizer para a Macrometrópole de São Paulo onde provavelmente ela conseguiria água. Neste estudo, eu tenho 7 opções. 2 completamente inviáveis e 5 basicamente viáveis. Entre estas 5 opções, estava transpor a água do Rio Jaguari para o Rio Atibainha. Tá? E supostamente esta é a proposta menos onerosa para o estado de São Paulo. Mas a que resolveria, segundo o próprio estudo, tá? Dados do próprio estudo da macrometrópole. O que resolveria o problema de fato da Grande São Paulo seria tirar água de Ribeira do Iguape. Fazer a transposição lá em Ribeira do Iguape. Por quê? Porque lá eu não tenho tantas indústrias, eu não tenho tanta população e eu não teria tanta dificuldade em pegar essa água. E a água lá está com melhor qualidade? E a água lá teria uma melhor qualidade do que a nossa, porque nós estamos falando de último reduto de Mata Atlântica no estado de São Paulo, está praticamente intocada, eu não tenho muita população e eu tenho uma reserva biológica lá. Que tá. Só que o custo dessa água de lá até Cantareira seria enorme. Cabe ressaltar que a grande metrópole de São Paulo já vem tirando água de uma outra bacia hidrográfica, que é a bacia do Ribeirão Preto, PCJ. O PCJ já tem mandado água para São Paulo, inclusive para manter Cantareira. Eu acho que está na hora de se repensar esta história toda vez que eu preciso água, eu bato no quintal do vizinho. Pois é, e também tem um limite para o consumo de água, porque só procurar novas fontes vai secando tudo e não se respeita o ciclo da água no planeta, O que a gente está enfrentando são algumas situações atípicas e que parecem atípicas, mas que, ao que a gente vem observando ao longo dos últimos 10 anos, não estão tão atípicas assim. De novo, o Rio Paraíba do Sul está passando por uma grande dificuldade em água. O nosso sistema todinho aqui, que a gente tem 3 represamentos que vão levar até o final, que vai abastecer o Rio de Janeiro. Nesse sistema todo de represamento, a gente está com alguns problemas que são graves. Primeiro, a Sabesp já divulgou um laudo dizendo que nós estamos com cianobactérias na represa de Funil. O que é isso? É uma bactéria que é produzida pela decomposição de matéria orgânica. E esta bactéria, em especial, se tratada, ou ela acaba, o ciclo de vida dela, quando ela morre, ela se transforma em cianureto. Por isso o nome cianobactéria. Isso, por isso conhecidas como cianobactérias. Então já fica complicado. É uma maneira de resolver os problemas das pessoas, elas tomam essa água. Isso, toma essa água com cianureto. Fica ótimo. E nunca mais tem problema nenhum nesta vida, só de pagar o caixão. Infelizmente é assim. E a presença dessa bactéria dificulta em muito o tratamento de esgoto da calha do rio. Porque eu não vou poder usar certos produtos para fazer tratamento, especificamente eu não posso usar cloro. Então, quer dizer, eu não posso clorar a água na presença de cianobactérias, porque eu tenho uma reação química que pode gerar a produção de cianureto misturado na água, que é praticamente impossível de se retirar. Você até consegue, mas o custo para retirar isso da água é imenso e a gente não consegue custear a produção dessa água. Paulo, então, esse é um dos problemas. O outro problema é que nós estamos operando como se estivéssemos com um sistema capaz de se reabastecer. E o sistema não está se reabastecendo. Assim como a Grande São Paulo, nós estamos sem chuva desde outubro do ano passado.
A gente no diz Rio de Janeiro sem também. chuvas suficientes para encher a calha do rio e permitir que tenhamos água em sobra. A julgar pelo como o sistema está sendo operado e como as coisas estão funcionando, se não tivermos chuva em grande quantidade para suprir de novo os represamentos, em outubro provavelmente teremos racionamento de água na região do Vale do Paraíba. Então, a situação não é tão simples assim para você politicamente ir lá discutir e pegar a água simplesmente. Precisa, de fato, que essa coisa seja discutida do ponto de vista técnico e de forma responsável. Não dá para a gente dizer, tenho água, pode levar, que está tudo bem. Até porque essa situação de criticidade de água aconteceu em 2003 e está se repetindo agora entre 2013 e 2014. A gente pode dizer que está acontecendo isso num período cíclico de mais ou menos de 10 e 10 anos. Então, a gente precisa ter muita ponderação antes de dizer posso, não posso dar água, vai ser possível ou não vai ser possível. Não é uma questão de, o paulista está negando água para o paulista. Não é isso. Os paulistas do Vale do Paraíba precisam ter ponderação e responsabilidade antes de dizer sim ou não. E ter uma análise técnica de fato no rio. Não adianta eu ceder uma água para São Paulo com uma qualidade péssima, que ele não vai conseguir usar, porque ele vai ter que tratar e vai ter que dar um jeito de resolver nela. E não adianta também eu dar água para ele resolver como ele quiser a qualidade e jogarmos a qualidade do Rio Paraíba do Sul numa Tietê, num índice de qualidade igual ao do Rio Tietê. Porque na verdade eu estou vestindo um santo para vestir outro. Paraíba ainda tem uma qualidade não tão ruim quanto a do Tietê. Ainda tem uma qualidade não tão ruim. Mas se a gente não investir nesse rio, se a bastante gente poluído. não olhar para ele com o carinho que ele merece, nós vamos perder esse rio. Poluído. Mas escuta agora uma coisa, eu quero só lembrar um tópico mais local. Nós éramos abastecidos pelo rio Una, aqui em Taubaté. Isso é verdade. E nós temos um outro rio aí que me parece que querem fazer distrito industrial, autódromo, novo shopping, não sei o que ali perto, cada hora uma ideia, o Piracanguá, que parece que, se não me engano, é um rio que ele tem bastante água, água até bonita da gente ver. Tem, mas ele ainda é um dos contribuintes do próprio Una. Ele é um dos contribuintes do Una. O que aconteceu com o rio Una, que nós não estamos mais captando a água do Una? Bom, o problema do rio Una, ele é também um problema que acontece no Paraíba do Sul. Ele é um dos grandes afluentes do rio Paraíba do Sul. E hoje, infelizmente, ao invés de entregar uma quantidade de água com uma qualidade razoável para o rio Paraíba do Sul, ele entrega uma grande quantidade de sedimento. Por conta do quê? Por conta de que a bacia do Una, em muitos momentos, atravessa a zona urbana da cidade. Então, zona urbana, já estou dizendo que é a zona da cidade, e enquanto ele atravessa essa zona urbana do município, essa zona urbana do município, ele recebe esgoto sem o menor tratamento, e ele acabou, por conta disso, tendo suas margens ou ocupadas ou simplesmente desmatadas e abandonadas. Então esse desmatamento acaba que com as chuvas, ele é um rio que se enche, fica bastante caudaloso no período das chuvas. Enche de barro. E aí a chuva acaba assoreando suas margens e esta terra vai toda para dentro do rio e consequentemente ela segue o curso do rio. Tinha obra para recuperar esse rio. Existem muitos estudos, muito levantamento, mas até hoje investimentos muito poucos com relação a isso. Já se tem muito estudo sobre a bacia do Una, já se sabe que a bacia do Una é uma bacia extremamente sedimentar, que ela tem muitos problemas de assoreamento e não bastava dragar o rio na verdade, recuperar há alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha exatamente essa postura. O rio está muito assoreado, eu vou pedir uma outorga do DAE, vou até lá e vou tirar a terra do rio e ele vai voltar a ser um rio caudaloso. Hoje não se faz mais isso com tanta frequência. Hoje, antes de eu fazer isso, vamos estudar por que está acontecendo isso. A gente tem os motivos. A margem está totalmente desprotegida, ela não tem mais mata ciliar, então não resolve o problema botar a máquina lá dentro e dragar essa areia, porque ela vai cair de novo, o sedimento vai acontecer de novo. Então, quer dizer, trocar 6 por meia dúzia, o correto seria esse, mas o investimento é
enorme. E a gente não tem tantas pessoas assim dispostas a fazer este investimento para melhorarmos a qualidade da água do Rio. Se fizéssemos isso, talvez para Taubaté melhorasse. Hoje o que a gente tem? A gente tem uma bomba puxando água no Rio Una para abastecer parte da cidade de Taubaté e 2 bombas pegando água do Rio Paraíba do Sul para abastecer Taubaté. Então, temos que olhar para o Rio Paraíba do Sul com carinho. E temos que pensar em uma outra coisa. Esta suposta interligação é a montante da nossa captação. Nós pegamos água direto de lá. Direto do Paraíba. De lá. E esta suposta interligação é a montante da nossa captação. Se a qualidade do rio diminuir, ela vai diminuir num todo. E nós seremos fatalmente atingidos por isso. Você acha que, pegando agora outro rio, gente, a geografia fica muitas vezes disfarçada, maquiada, pelo excesso de edificações e de obras, mas nós temos muitos rios aqui na cidade. E é uma tristeza a gente discutir possibilidade de falta de água, porque nós temos um lençol freático que era para não faltar água se a população fosse o triplo. Mas, infelizmente, eu tenho que perguntar, ali que vocês observam na região do mercado municipal, tem umas avenidas, aquelas avenidas, vocês falam bonitas, progresso, etc., aquilo ali são dois trechos do mesmo rio canalizado, a Avenida Desembargador e a Juca Esteves. Eu vou perguntar para Paulo. E o nosso rio, o córrego do Convento Velho, que é chamado Serel, como é que está a situação dele? Tem sido feito estudos para acompanhar o estado dele, obras que precisam ser feitas? O Convento Velho é um dos poucos rios aqui na cidade, se bem que a Sabesp andou fazendo a lição de casa e tirando o esgoto desses rios. O Convento Velho é um dos exemplos de rios que estão canalizados, é um rio bastante caudaloso, ele é um dos contribuintes do Paraíba do Sul, para quem não sabe, e era um grande contribuinte com água de boa qualidade. Hoje ele não consegue fazer isso, embora a qualidade da água dele tenha melhorado bastante. A Sabesp já retirou praticamente todo o esgoto de dentro do Convento Velho. Tanto que o trecho que sobra dele, completamente descanalizado, por assim dizer, onde ele não está mais dentro de um cano, é lá perto do SEDES, né? Onde é a casa de custódia lá. A gente sente aquele cheiro de maresia ainda ou não? Não, o cheiro já melhorou bem. E ali, por incrível que pareça, nós temos um dos poucos exemplos na cidade de Taubaté de parque linear. Aquele trecho ali, onde ele ainda está dentro da cidade, mas não está mais canalizado, recebeu lá a separação da água do rio, da água do esgoto. O rio continua correndo ali, hoje com um cheiro mais agradável, e foi plantada uma mata ciliar ali no entorno do rio dos dois lados. Então a gente já tem ali o que a gente chamaria de um parque linear, que é isso: eu pregar o rio, tirar o esgoto de dentro dele e colocar o rio com a mata ciliar, com árvores, com pedras, com um lugar de passeio, para a gente ter um parque que a gente chamaria de parque linear no entorno do rio. Para a gente resgatar essa coisa da gente olhar para o rio como sendo um lugar de reintegração, um lugar de lazer, um lugar gostoso de você estar. Porque a partir do instante que você toma aquilo como sendo seu, como um lugar de lazer, você não vai jogar lixo no seu lugar de lazer, vai? Não. Então, quando a gente começar a olhar para os rios com esta cara que nós tínhamos há séculos atrás, a gente vai começar a cuidar melhor de nossos rios. Eu vou falar para você. Um bom exemplo era o Tietê, né? Se a gente contar a história do Tietê há 70, 80 anos atrás, a gente tinha regata no Tietê. As pessoas iam nadar no rio Tietê. Você sabe que era uma xará sua, uma amiga minha, daqui de Taubaté, que morava em outra cidade, Dona Paula, o nome dela. Vocês perguntavam coisas de Taubaté e ela saiu de Taubaté em 1930, ela já falecida. E outro dia ela sabendo onde eu morava, ela perguntou: e como é que está o rio da Rua Rebouças? Como é que eu ia explicar para ela? É o córrego do Convento Velho, que o rio da Rua Rebouças virou uma avenida. Eu dizia: virou uma avenida, mas como? Virou uma avenida, porque era assim um passeio que as pessoas faziam, a água
não era suja, no tempo da adolescência da minha mãe já era água suja. Eles passavam por pontes ali do outro lado, né? As pessoas que moravam ali, por exemplo, no Alto do São Pedro e tal, tinham muita dificuldade. E aí o que aconteceu? Canalizaram aquele rio, porque eles não tratavam naquela época. Não. Só no final dos anos 60 canalizaram o rio. E aí o Milton de Alvarenga Peixoto teve a seguinte ideia: já que a entrada da cidade não era mais estação ferroviária, era a Dutra, ao invés de pegarem essa ideia de Jerico, que era fazer a entrada da cidade pelo Humaitá, que o Humaitá não tinha condições, ele fez uma avenida moderna ali em cima do rio canalizado, né? 40 anos depois, a ideia que já era obsoleta, quiseram duplicar o Humaitá. Então, gente, eu vou dizer, é um acúmulo de erros que eu não sei se é para rir ou se é para chorar. Porque são idiotices no trânsito, idiotices no tratamento da água, idiotices na política energética, né? A gente tem um problema aí seríssimo em Angra dos Reis, que são essas usinas que elas não servem para nada, porque elas não vão resolver o problema do déficit de energia do Brasil. De jeito nenhum, elas são caríssimas de manter e perigosíssimas, e o Brasil, além de que não tem uma cultura de fazer manutenção de coisas que são bem menos complicadas, tem ali um perigo terrível, quer dizer... Isso me lembrou uma outra coisa, né? A gente também não pode esquecer que o Rio Paraíba do Sul, quando é desviado lá no Guandu, ele também é desviado, além de abastecer de água potável a Baixada Fluminense e a cidade do Rio de Janeiro, ele também é desviado para a produção de energia elétrica. Pois é. E isso pode fazer uma grande diferença para nós com relação à produção de energia elétrica, se eu pensar nessa discussão de diminuir a quantidade de água que vai para o Rio de Janeiro, não diminuir. Então, na verdade, assim, embora exista uma discussão se o pedido desse licenciamento será estadual ou será federal, vai atingir de uma certa maneira um rio federal, que é o Rio Paraíba do Sul. Por mim, tenho claro que é federal. Existe uma discussão se é ou se não é. O que a gente tem hoje de notícia? A gente tem hoje notícia que o Ministério Público Federal resolveu que ele quer conhecer esse projeto. E ele vai acompanhar atentamente esta história. A bacia do Paraíba do Sul é federal, não tem como pedir licenças para a CETESB e para o DAEE. Eu acho que essas licenças aí o governador conta que os assessores dele farão sua vontade, né? Mas eu sinceramente não vejo basamento jurídico para pedir licença. É a mesma coisa que Taubaté dá uma licença para mudar o traçado inteiro da Dutra, né? A Dutra não é uma estrada municipal. Se fosse para negociar alguma coisa só aqui, que fosse só afetasse aqui, ainda vá, mas você vai mexer na nascente do rio? Não, a alegação é que ele estaria mexendo num rio, que é o Jaguari, que é afluente do Paraíba do Sul. Quer dizer, eu não estou diretamente na calha. Mas é exatamente o que você falou. Há controvérsias jurídicas e há controvérsias de competência de ANCAP. Nem controvérsia jurídica, para mim está claro que tem que ser órgão federal. E para mim está claro também que o órgão federal tem que barrar isso. Entendeu? Eu acho que é isso que precisa fazer, mas enfim, não se faz no Brasil o que é preciso ser feito. O que a gente sabe é que assim, por enquanto não existe nenhum pedido, nenhum projeto oficial protocolado nem junto à esfera estadual e nem junto à esfera federal para licenciar essa obra. Houve um prefeito aqui em Taubaté, que eu não sei até que ponto ele tem influência sobre o Alckmin, que tinha esse hábito primeiro. Ele fazia a obra primeiro, depois mandava o projeto à Câmara. Hoje em dia as coisas não funcionam assim, esse projeto precisa ser licenciado e, lógico, esse procedimento de licenciamento vai passar ou pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, caso ele venha a ser estadual, ou pelo CEIVAP, que é o Comitê de Integração que cuida diretamente do Rio Paraíba do Sul, que é um comitê interestadual, que envolve o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de Minas Gerais. O Rio
o Rio Paraíba do Sul é um rio que aqui tem influência em 3 estados. Tá? Então, o que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje que o Ministério Público Federal resolveu que ele vai intervir na história, ele quer conhecer o projeto, ele quer conhecer a obra, até porque ele entende que não existe nenhuma obra que não tenha impacto ambiental. Isso eu tenho que concordar com ele, porque isso não existe. Não adianta o nosso governo do estado dizer, mas eu não vou causar nenhum impacto ambiental com uma obra. É uma obra de engenharia, toda obra de engenharia causa impacto. Não precisa necessariamente ser uma obra de engenharia. Toda atividade humana é impactante sobre o meio ambiente. A gente pondera estas atividades para que esses impactos sejam mínimos, para que esses impactos sejam reduzidos e para que eles vão acontecer. Eu tenho medidas mitigatórias, medidas preventivas e medidas compensatórias. Então, assim, cabe a nós do Vale do Paraíba nos mobilizarmos para que estas discussões sobre as medidas mitigatórias, as medidas compensatórias, as medidas preventivas, se essa interligação vier mesmo a ocorrer, sejam de fato aplicadas e de fato compensem, se nós tivermos água para ceder para São Paulo, compensem esta obra e essa atividade. Antes de mais nada, precisamos estudar hidrologicamente se o rio tem capacidade para isso. Precisamos atualizar dados cadastrais de quem dá outorga. Não dá para eu dizer que eu tenho água lá com um dado cadastral de 20 anos atrás. Com um dado estimado de 20 anos atrás. Isso é viável. Não estamos trabalhando com possibilidade de. A água é uma história real, nós precisamos dela. E não precisamos dela só para beber, precisamos dela para a indústria, precisamos dela para a agricultura, precisamos dela para a mineração. Como é que vai ser? Nós temos que garantir os múltiplos usos do Rio Paraíba do Sul, antes de discutirmos qualquer outra coisa. A gente entende que o problema de São Paulo é grave, a gente entende que a macrometrópole de São Paulo precisa de água. Ninguém aqui está sendo radical e dizer, não vou dar água para São Paulo, ele que se vire. Não é isso. Mas vamos ter responsabilidades, porque assim como a macrometrópole quer garantir seu futuro, a região metropolitana do Vale do Paraíba também precisa garantir o seu futuro. E a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas para discutir a mesma questão. O futuro de 2 regiões metropolitanas. Tá certo. Paula, eu chamei você, que eu sei que você está envolvida com essas coisas sempre. Eu estou afastado um pouco do militância ambiental por conta que você sabe que eu acho que não é fácil, a gente briga muito com, não é nem com moinhos de vento mesmo, a gente briga com faca mesmo, com ponto de faca. Porque a gente sabe os problemas que enfrenta. É sempre o ruim é que você fala com pessoas que têm poder de decisão na mão, mas que não têm visão do que está acontecendo. Elas têm uma lógica muito egoísta, muito curta, não vem nada além do seu... não vem muitos palmos além do umbigo. Então eu vou pedir... Tem que desligar o telefone ali. Ainda estou dando entrevista. Tá bom. Bom. Tá legal. Falou, tchau. Não sei se você edita, mas vou pedir para você tirar isso, porque infelizmente... bom, mas... vou pedir deixar... Ossos do ofício. Ele vai editar, deixar às vezes ele não edita, mas enfim. Tudo bem, infelizmente me desculpem, eu tive que atender o telefone. Aconteceu. Paula, então é o seguinte, mas você está dizendo, eu estou afastado um tempo disso, dessa militância ambiental, por conta justamente que é difícil falar com as pessoas que têm uma visão muito curta e muito egoísta. Essas pessoas que têm poder de decisão. Elas não levam a sério as consequências dos danos que elas causam. Né? Elas acham que é possível, por exemplo, roubar todo o dinheiro da Terra e ir para Marte e viver bem lá. O problema é que
em Marte não se vive, não há com que gastar o dinheiro, né? E se você acabar com a vida no planeta, não adianta nada, né? Você ter dinheiro, ter riqueza, nada disso. Mas é muito difícil conversar com as pessoas que acham que os garimpos e as madeireiras no norte do Brasil produzem emprego. Aquelas usinas que fazem carvão vegetal, de quilos, de toneladas de madeira, uns quilinhos de carvão vegetal, tudo isso a gente enfrenta e é terrível lutar contra a má vontade e a burrice ao mesmo tempo. Um grande exemplo disso é a grande cheia do Rio Madeira que nós estamos vendo agora. Pois é. Não dá para se dizer que as 2 hidrelétricas que já estão praticamente prontas não tem nada a ver com isso. Pois é, né? Estão dizendo que vem do Peru a água. Ah, tá. Tá certo. Paula, eu vou pedir... Na área principal eles têm razão, vem mesmo. Boa parte da grande cheia do Amazonas vem de fato da região mais alta do Peru, né? O Peru vai começar a querer transpor o Amazonas para lá daqui a pouco. Então, a gente pode dizer que é na nossa região, ainda a nossa região mais alta, né? Que a água realmente, a água da grande cheia da Amazônia vem de lá. Eu vou pedir a você para fazer suas considerações finais, que o tempo aqui não somente urge, mas ruge. Bom, eu queria agradecer a você, Mano, e a todo mundo que estiver me assistindo. Nós é que agradecemos. Obrigada aí pela oportunidade de estar falando sobre isso. Não sou mais só advogada, né? Eu também sou perita e auditora ambiental hoje. Uhum. Eu participo do Comitê de Bacia. Você tem outra graduação ainda, você tem uns 3 diplomas, mais ou menos. Já. Então, assim, eu sou advogada, sou perita e auditora ambiental, tenho uma pós em medicina legal, então já tenho uma tarimba aí. Já estou aqui já há algum tempo na cidade de Taubaté nessa militância das questões ambientais. Hoje, graças a Deus, sou perita e auditora ambiental, então, na verdade, assim, eu não estou falando aqui só como quem está defendendo o Rio Paraíba do Sul, que eu acho que ele realmente merece ser defendido e a gente precisa ter ponderação para fazer as coisas. Mas também do ponto de vista técnico, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, não dá para nós técnicos que estamos envolvidos ou com o Comitê de Bacia ou envolvidos com conselhos municipais de meio ambiente, simplesmente darmos nossa opinião pessoal sem olharmos tecnicamente determinadas coisas. Então, eu acho que o que é necessário é termos, antes de resolvermos a situação de forma política, como quer o nosso governador do estado, resolvermos a nossa situação do Rio Paraíba do Sul, juntamente com os técnicos. Não adianta eu dizer que pode fazer com base em suposições. Vamos sentar, vamos estudar, vamos analisar, vamos ver quais são de fato os impactos socioambientais, socioeconômicos, né? E, enfim, analisarmos quais serão os impactos de eu transpor essa água, levar para lá, quanto de água eu vou querer, o quanto essa água de fato vai afetar o Jaguari, se ele vai de fato ou não afetar a Grande Calha, que eu acredito que vá. E aí, com esses estudos técnicos todos na mão, dizer com certeza, olha, tenho, posso ceder tanto. Não tenho, não posso ceder. E se eu tenho, quais são os impactos dessa obra de fato? No que eu posso mitigar esta obra? No que eu posso compensar esta obra? O que eu posso de fato fazer para melhorar a qualidade e a quantidade de água do Rio Paraíba, para que eu não tenha só agora, para que eu consiga manter esta água pelos próximos 50, 60 anos, eu consiga manter esse rio. Não adianta a gente falar, agora a gente entende a emergência, mas não dá para eu, porque eles estão com uma emergência, simplesmente, olha, eles estão precisando agora no afogadilho, ótimo, eu vou te ceder a água para você não morrer de sede. Mas e aí, como eu fico daqui a mais 2, 3, 4, 5 anos? Eu tinha essa água para ceder? Pois é. Não adianta eu fazer a obra, achar lindo, maravilhosa, em 14 meses a obra está pronta e primeiro não resolve de fato o problema da Grande São Paulo. É um paliativo. Vai criar um problema aqui? Ah, não sei. Eu não estudei, eu não verifiquei. Não estamos no tempo disso. A Constituição de 1988 diz que a água é um bem comum. É um bem de uso comum do povo. E se ela é um bem de uso comum do povo,
e que eu tenho que garantir ela para as futuras gerações, tem que pensar nisso. Eu tenho que pensar que o artigo 225, combinado com o artigo 5º da Constituição Federal, se tornaram cláusulas pétreas. E se a água é um bem que está inserido nisso, eu tenho que pensar em usar ela com responsabilidade. É isso que a gente espera. É isso que a gente espera de um gestor público, de uma administração pública, que ela tenha responsabilidade em todas as suas atitudes. Não é só ambiental, em todas as suas atitudes. Por quê? Porque o que um gestor público faz, de bom ou de ruim, tem reflexos. E tem reflexos na sociedade, tem reflexos na qualidade de vida da sociedade. Pois bem, gente, leiam o Diário de Taubaté.